Candidata Aline, como funciona a prescrição da medida socioeducativa? Como a gente sabe, a medida socioeducativa prescreve, súmula 338, a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas. Então, como é que você faz? Você pega a pena da medida socioeducativa. Se for regime fechado, no máximo 3 anos. Você vai lá no artigo 109, regime fechado da pena do ato infracional, no máximo 3 anos de internação por um crime de ato infracional, por cometer ato infracional, desculpa. Então, se é no máximo 3 anos de pena, prescreve em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Então, prescreve em 8. Então, o adolescente comete ato infracional, a pena que vai ser submetido a uma internação, regime fechado, que é o máximo de 3 anos, prescreverá, se não internarem ele em 3 anos, se não internarem ele em 8 anos, prescreve. Por quê? Porque a pena máxima da internação da medida socioeducativa dura 3 anos. Aí você vai no artigo 109 do Código Penal, pega esses 3 anos e você vê que se a pena máxima é superior a 2 e não excede a 4, ela prescreve em 8. Então, o adolescente comete o ato infracional e se sujeita a uma pena privativa de liberdade num regime fechado, tem o máximo dessa pena de 3 anos. O adolescente só pode ficar preso 3 anos, internado. No máximo 3 anos. Então, prescreve em 8, conforme o artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Mas se for uma pena que esse ato infracional fez, no caso, essa pena desse ato infracional, não é regime fechado, é regime aberto, por exemplo, menor de 21 anos, diminuir-se, no caso, se for um regime aberto, comete um ato infracional, sujeito a uma medida socioeducativa, por exemplo, prestação de serviço de comunidade, liberdade assistida. Aí o limite é de 6 meses, que é o máximo que dura essas penas, né? Se o limite é 6 meses, como é que faz? Pega o máximo, que é de 6 meses, confronta com o Código Penal, 6 meses, vamos lá. 3 anos. O máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, prescreve em 3 anos. Se o adolescente for condenado a um crime, a um ato infracional, que a pena dele é regime aberto, que é a prestação de serviço à comunidade, pode durar no máximo 6 meses. Você pega esses 6 meses, você vem no artigo 109, inciso 6º do Código Penal, você vê que prescreve em 3 anos essa medida socioeducativa do adolescente que foi condenado a um ato infracional por regime aberto, né, que seria um meio aberto. Prescreve em 3 anos. Porém, se for um menino menor de 21 anos, você diminuiu os 3 anos à metade, porque ainda tem atenuante, certo? Lembra disso, se for um menor de 21 anos, você diminui os 3 anos à metade. Então, 1 ano e 6 meses. É uma questão aqui que eu tenho. Agora, se o menino for menor de 21 anos, você diminui a pena, né? Como ele sempre é menor de 21, olha que interessante. Olha só, a sacada. Isso aqui você vai... Agora que está a sacada. Você falou que prescreve em 3 anos a medida regime aberto, certo? Só que tem mais um detalhe. Como ele é menor de 21, você divide por 2. 3 anos dividido por 2, 1 ano e 6 meses que prescreve o regime aberto. E a pena de 8 anos, que você falou lá, como ele é menor de 21, divide por 2. Então, ele prescreve em 4 anos. Essa é a sacada forte aqui, tá? Tem uma sacada. Então, eu vou falar para você entender. O adolescente que comete ato infracional a um regime fechado, o máximo que é fechado é 3 anos. Você vem no Código Penal de 3 anos, prescreve em 8, só que como ele é menor de 21, dividido por 2 dá 4 anos a prescrição do ato infracional a regime fechado. Agora, se for uma medida socioeducativa de um ato infracional condenado a um regime aberto, é o máximo de 6 meses. Aí você vê aqui, prescreve em 3 anos, como ele é menor de 21, diminui por 2, dá 1 ano e 6 meses, se aplicada a medida socioeducativa em regime de meio aberto,
Ou seja, resumindo, candidato Aline, toda essa história para falar para mim, resumindo, candidato, em quanto tempo prescreve a medida socioeducativa? A medida socioeducativa prescreve em 4 anos, se foi uma internação aplicada em regime fechado, ou seja, internação ou semi-liberdade, ou prescreve em 1 ano e 6 meses, se for aplicada em regime de meio aberto, liberdade assistida, comunidade, prestação de serviço à comunidade, etc.